Livro audiobook, A Trajetória do Ser. Antes de iniciar algumas explanações sobre a importância da trajetória do ser que somos em verdade, gostaria, aqui vestido da mais pura humildade, pedir a vós que doe um pouco da sua atenção longe dos prejulgamentos, libere sua consciência para um banquete de informações a serviço do seu melhoramento e quiçá, para movimentar de forma progressiva sua curiosidade na busca de esclarecimento sobre esse momento de transição que passa o vosso planeta. Capítulo 1. A origem. Não foi de uma hora para outra que tudo aconteceu, havia e há um plano que a nós não foi permitido conhecer, mas, tudo ali contido, sentiu a manifestação genuína daquele grandioso aglomerado de energia. O acontecimento primário teve um longo período para sua expansão, porém, a sutileza como tudo aconteceu, evidenciava que havia uma forma inteligente, digamos assim, à frente de cada movimento que antecipou o grande evento. Enquanto éramos, digamos, um feto de luz no ventre da fonte-mãe, e vivíamos como um único corpo de luz, a escuridão dominava o que nos era desconhecido. Em um momento da criação, algo nos comprimiu gerando uma elevação gradativa em nossas vibrações. A frequência desse acontecimento nos envolveu de forma extraordinária, para que possam compreender melhor, a sensação era do momento inicial das contrações que uma mulher desse planeta sente antes de dar à luz. Utilizo-me do termo dar à luz, pois é de fato o que acontece na hora em que iniciamos uma nova jornada neste mundo, pois não podemos esquecer que somos todos seres da luz, assim como a fonte que nos criou. Assim, darei continuidade aos meus relatos, do momento exato que fomos lançados em meio à escuridão. Como parte da fonte, iniciamos um longo período de expansão de luz. Onde havia escuridão e monotonia, a luz se fez presente. Era tanta luz, mas tanta luz, que jamais poderei descrever aqui a grandiosidade daquele acontecimento. Após esse momento primário, muito de nós fomos atraídos uns aos outros e assim fomos aos poucos tomando formas distintas. Éramos pequenas fontes de luz e calor, e como a grande fonte que nos criou, começamos a expandir a luz que havia e há em nós, enchendo de vibrações, o todo ali representado. Em um certo momento da criação, alguns aglomerados se distanciaram, cada um desses passou a preencher uma área distinta em meio à escuridão que parecia infinita. Assim, em espaços bem definidos, passamos por vários processos, até chegar ao processo conhecido por vocês como sublimação. Muitos de nós, atraídos pelo magnetismo de vibrações iguais, passaram a formar aglomerados menores, enquanto outros de nós continuaram pelo infinito em forma fluídica. O Criador em nós passou a criar mundos, mundos que são denominados por vocês de corpos celestes. Um trabalho minucioso que permanece a ser executado de forma progressiva e ininterrupta. Toda a criação, iniciada em nós, ainda passa por processos de lapidação, como podem observar o trabalho do Criador em nós é constante. O vosso planeta, por exemplo, neste período que se encontra, passa por mais uma etapa de lapidação, aperfeiçoamento, assim como tantos outros. Enquanto isso, muitos de nós ainda no infinito se aglomeram, formando novos mundos. Agora darei início à minha missão perante a todos que aqui dispõem a sua atenção para esse momento de esclarecimento dado por um espírito irmão. Esse planeta azul foi o meu destino primário, aqui iniciei a minha trajetória rumo à evolução, por essa razão, me foi permitido tecer algumas informações para quem sabe, ajudar muitos de nós neste momento importante que passa o planeta e seus habitantes. Começarei essa missão, que tanto sou grato pela oportunidade, na gênese da criação desse planeta.
No princípio a temperatura desse mundo era muito elevada, pois éramos nós em movimento, nos ajuntando, forjando o que hoje chamamos de planeta. Depois parte de nós passou pelo processo de condensação enquanto outros ainda permaneciam na temperatura primordial. Eu me aglomerei a tantos outros dando forma a esse mundo, o planeta Terra. O princípio da criação desse mundo, como é narrado por muitos de vocês, que repetem até os dias atuais que tudo era caos, demonstra a pequenez de percepção e ao mesmo tempo, subestimam a inteligência suprema que tudo criou e continua a criar. Porque nada se criou do caos, tudo estava orquestrado sob a batuta do que muitos de vocês denominam de Deus. Para que você entenda melhor como o vosso mundo foi formado, você precisa compreender antes de tudo a sua origem. De onde veio, por que e para que você foi criado e para onde você deve seguir. Eu afirmo aqui, sem medo de ser abalado pelas reações críticas dos seres humanos, pois conheço bem essa frequência, pois já passei por ela, então eu afirmo que viemos da fonte sagrada de toda energia, esse e essa que tudo criou, e não para de criar, o Criador. Quais as razões de existir? Ampliar a luz em meio à escuridão. Para onde seguir? Para a iluminação do todo, e é por essa razão que precisamos atentar para a consciência que somos. Agora um pequeno esclarecimento se faz necessário. A escuridão que me refiro, não é a que vossa mente demarcou com informações obtidas neste mundo. A escuridão que me refiro está longe da vossa compreensão. Agora ouçam com atenção o que tenho a falar. Não podemos esquecer que antes de sermos lançados no infinito sem luz, estávamos unidos em um só corpo e esse corpo de luz expandiu-se. Com qual propósito? Essa deve ser a vossa pergunta, porém eis a resposta. Quando houver em nós os recursos para a compreensão, saberemos a resposta. Darei aqui um básico exemplo, para que compreenda melhor o que quero dizer. Desde os primeiros anos escolar neste mundo, vocês aprendem nas escolas os numerais sem questionar as razões de tal aprendizado, pois sua consciência infantil não entenderia que mais tarde você precisaria desse conhecimento para utilizá-los nas mais diferentes fórmulas matemáticas. Assim a consciência infantil seguia as diretrizes traçadas pelos seus mestres. A mesma coisa acontece com o ser, devemos seguir as diretrizes, pois a nossa consciência ainda é infantil para compreendermos a razão do todo. O que nos cabe é a compreensão de que a expansão originou um prolongamento do que é a fonte. Como braços de energia permanecemos ligados a esse corpo de luz, e através de nós, digamos, braços de luz, é que modelamos toda a criação. Capítulo 2. Corpos de luz e corpos materiais. Quando esse planeta começou a ser formado, todos nós, mãos do Criador, iniciamos um trabalho de modelagem, pois precisávamos dar forma a um projeto de mundo, para um novo experimento de expansão de luz. Assim como as abelhas constroem suas colmeias, nós também construímos nossos mundos. No caso das abelhas, tudo acontece a partir de uma abelha rainha. No caso de nós seres de luz, tudo acontece através das energias do todo em nós. Muito de nós, os primeiros lançados no infinito, estavam bem mais adiantados. Muitos mundos já estavam iniciando o seu processo de expansão, enquanto aqui, ainda preparávamos a atmosfera perfeita para um longo período de nossa existência. Então, alguns experimentaram a rigidez da solidificação e a paralisia da inércia, enquanto outros seguiam modelando as energias. A base estrutural desse e de outros mundos acontece de forma gradativa. Unidos tecemos estruturas agrupando umas às outras, até atingirmos o desejável na perspectiva do Criador em nós. Parte da fonte em mim,
experimentou, naquele momento primário, vários corpos materiais, pois sempre em movimento, buscava a perfeição em seus detalhes mais sublimes. Aceito e respeito se existir alguns entre vocês que estejam com dificuldade de compreender minhas palavras, pois essas informações não foi a todos permitido compreender. Recordemos da parte mais pura da fonte que habitou esse planeta, o Cristo, assim denominados por vocês, esse ser de pura luz, em suas palavras, que foram registradas em um manuscrito sagrado para a raça humana, nos mostrou o caminho a seguir utilizando-se de parábolas. Observe o que está registrado no livro de Mateus capítulo 13 versículos do 10 ao 17. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Mais de 2 milênios se passaram, e ainda existem entre vós aqueles desatentos, que continuam negligenciando a luz que permanece acesa como um farol. O Cristo retornou à sua potencialidade, deixando seus ensinamentos à mercê de todos, sem nenhuma distinção. Seguirei a minha missão, a fim de alcançar o maior número de consciência, para quem sabe, através desses esclarecimentos, algumas recordem a memória adormecida do ser. Continuando com meus relatos, esclareço aqui que houve um período onde muitos de nós experimentou a rigidez das rochas, a liberdade enraizada dos vegetais e a submissão dos animais irracionais. Tudo tinha sua razão no ser, pois o Criador, que não para de criar, tinha e tem planos para a sua criação, planos que desconhecemos, mas somos todos nós parte desse em ação. Em um certo momento da criação desse mundo, muitos de nós conseguiram atingir um nível maior de expansão de luz. Com isso, diferenciaram-se daqueles tantos que ainda viviam experiências primárias da criação. Os mais evoluídos iniciaram então a experimentação da singularidade do ser, mesmo ligados ao todo, pois somos parte do todo. Agora, em um corpo de luz singular, cada extensão do divino que somos poderia modelar-se conforme a sua necessidade de expansão. Podíamos ficar inerte, como os minerais, podíamos ter a liberdade enraizada dos vegetais, podíamos ter a intuição aguçada dos animais irracionais, podíamos tudo, menos perder energia, baixar a nossa vibração, pois se isso acontecesse, nos distanciaríamos da fonte sagrada de toda energia. Mas, alguns de nós se descuidaram e, sem perceber, passaram a vibrar de forma aleatória, quero dizer, passaram a agir fora do propósito maior, logo, as frequências baixaram desequilibrando o projeto maior para esse mundo. O que eu quero dizer aqui é que, o todo requer equilíbrio para continuar criando, assim, tudo deve permanecer em equilíbrio. Para isso, se faz necessário o empenho da coletividade na observação das energias. Acredito que todos nesse planeta conhecem a história da serpente que conseguiu fazer a primeira mulher a comer um fruto proibido, e depois convencer o seu companheiro a cometer o que vocês chamam de pecado. Essa metáfora foi a forma encontrada em meio à ignorância humana da época, para relatar esse fato ocorrido em nossa jornada de ser aqui nesse pequeno planeta. Mas agora esclarecerei o que de fato aconteceu, de forma que a compreensão se fará presente. Agora caberá a você deixá-lo entrar em sua caverna,
abrindo seus olhos para novas possibilidades. Assim, seguindo nessa linha de raciocínio, posso dizer que, naquele período, muitos de nós se fragmentaram mais que outros, demoraram a sair da inércia dos minerais para dar continuidade à sua evolução. Quando se deram conta da distância que se encontravam da fonte sagrada, iniciaram movimentos arbitrários, causando desequilíbrio em parte da criação. Com o desequilíbrio, passamos a doar energia na tentativa de nos equilibrarmos novamente. Por consequência, tivemos nossos corpos de luz fragilizados para seguir os planos da criação. Conta a vossa história, que fomos expulsos de um paraíso, mas na verdade o paraíso éramos nós em harmonia com o todo. O que aconteceu foi que todo desequilíbrio causou instabilidade vibracional, causando oscilação em nossas frequências. Também conta a vossa história, que andávamos nus e quando o pecado foi cometido, passamos a nos vestir de folhas. Como falei anteriormente, narrativa metafórica, foi a forma encontrada em meio à ignorância humana da época, para relatar esse fato ocorrido em nossa jornada de ser aqui nesse pequeno planeta. A nudez era nossos corpos de luz. Quando ocorreu o desequilíbrio, nos afastamos da fonte, perdemos energia, ocorrendo assim um fenômeno conhecido por vocês como cristalização. Passamos então a possuir um corpo material, efêmero. Porém, sendo temporários, a cada ciclo iniciado, novos corpos são projetados com a ajuda dos nossos irmãos maiores, para que possamos dar continuidade à nossa evolução, e assim expandir nossa luz, nos livrando dessa matéria densa. Logo, a morte, que muitos acreditam ser o fim da vida, nada mais é que o fechamento de um ciclo, e com ele a oportunidade de expansão de nossa luz, que um dia foi reduzida. Assim também se faz necessário a adequação do corpo material, que precisa estar apto para acompanhar as constantes mudanças evolutivas do vosso mundo. Tudo permanece em evolução, pois tudo é divino, extensão da sagrada fonte, tudo é luz e para a luz tudo retornará. Capítulo 3. O reconhecimento do ser, surgimento da afeição. No livro considerado sagrado por muitos de nós em corpo material, há inúmeros relatos de fatos que realmente ocorreram ao longo da nossa evolução enquanto humanos, mas de forma rasa, pois raso era, e é, a capacidade de compreensão de muitos que aqui habitam. Alguns de nós conseguem compreender de fato como tudo aconteceu, pois os que buscaram entendimento, ampliaram sua capacidade de compreensão. Mas ainda existe uma minoria de desatentos, que agarrados a fios de luzes soltos no ar, oscilam como pêndulos nas mãos de alguns pseudo-sábios, que verbalizam suas interpretações, com tanta veemência, fazendo com que muitos acreditem que estão absorvendo a verdade absoluta. Além dos desatentos, existem também seres confusos que preferem a inércia que a dúvida oferece, ao invés do auxílio de nossos irmãos maiores. Eu aqui vos digo, tudo está ocorrendo conforme o esperado, nada está nas mãos do acaso, pois o acaso não existe. Cada um em sua singularidade vibracional, terá seu destino traçado através de suas escolhas. Ouçam-me, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Quando perdemos a leveza que havia em nossos corpos de luz, no momento em que passamos a ter uma carapaça, muita coisa mudou em nós e essa mudança permanecerá acontecendo, pois a nossa existência se faz em movimentos sincronizados com o todo. Neste momento de transição planetária que passa esse planeta azul, todos seus habitantes serão separados conforme sua frequência vibracional. Aqueles que tiverem vibrando na luz, digo, aqueles que assertivamente fizeram suas escolhas neste período que vivenciaram em um mundo dual,
continuarão evoluindo em sincronia com a evolução planetária. Logo, aqueles que escolheram o caminho oposto, terão de seguir sua evolução em um novo planeta. Não se trata de punição deixar esse mundo. O que acontece é que com a elevação da frequência do planeta, frequências menores tornam-se incompatíveis. Logo tudo que vibra abaixo da frequência do novo mundo, seria desintegrado. Darei mais um exemplo básico, para que possa entender. O que acontece se alguém colocar um aparelho eletrônico 110 volts em uma tomada de 220 volts? O aparelho vai queimar, uma vez que ele não está preparado para receber a corrente elétrica dessa tensão. Não precisarei de mais palavras para que você compreenda as razões que levarão muitos de nós a deixar a nova Terra. Talvez o seu rosto agora tenha esboçado uma feição de discordância ou até de incredulidade. Isso ocorreu neste exato momento porque você ainda se encontra fechado às novas possibilidades. Quando vivi neste mundo tive conhecimento do mito da caverna, também conhecido como alegoria da caverna, que foi escrito por um de nós enquanto humano conhecido por Platão. Mais uma metáfora, farei aqui um breve resumo, para que você compreenda. Nosso irmão descreve que alguns seres humanos, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, veem apenas o seu fundo. Atrás deles há uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo o que existe no mundo. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agridem os seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. Essa verdade, aos olhos do liberto das amarras, era que fora da caverna, algo maior sempre existiu. Assim, através do mito da caverna, várias reflexões podem ser feitas. Uma delas seria acreditar que algo maior fora da matéria existe e sempre existiu. Retomando o caminho que devo seguir, esclareço que, quando perdemos a condição de seguir em nossos corpos puramente de luz, passamos a ter necessidades antes desconhecidas. Exemplo, precisávamos recarregar nossos corpos materiais com a energia do todo, porém compatível com a nossa condição. Foi então que parte de nós, os que ainda se mantinham enraizados, passaram a gerar frutos. Esses frutos nos eram oferecidos de forma sublime como fonte de energia e foi assim que seguimos por um longo tempo da nossa existência. Todavia, ainda em desequilíbrio, passamos a perseguir alguns animais de sangue quente, como que irriga o nosso corpo físico. Quando alcançávamos esses irmãos menores, matávamos e comíamos sua carne, sem nos dar conta que estávamos gerando sofrimento em parte de nós. A cada ciclo, éramos acometidos por várias situações, precisávamos experimentar as variações das possibilidades através dos nossos instintos. Pois o equilíbrio perdido teria que se estabelecer primeiramente no indivíduo, para assim unir-se à coletividade,
Somente dessa forma conseguiríamos restabelecer o equilíbrio do todo. Quando vivi neste planeta, muito ouvi dizer que Deus havia nos castigado por desrespeitar suas orientações, porém, essa realidade não se sustenta, pois a fonte sagrada é energia, é luz. Assim sendo, não haveria outra coisa a ser lançada no universo que não fosse luz. Então, permita-se esboçar um traço de compreensão no que vou relatar agora. Quando baixamos a frequência do todo em nós, fomos revestidos de matéria densa. Para muitos, essa matéria densa nos privava da liberdade, outros recusavam-se a uma vida cíclica. Então, muitos de nós passou a criar uma atmosfera de descontentamento, atmosfera essa, que os afastaram da fonte, e com a distância maior, seus corpos foram perdendo cada vez mais a luz. Tornamo-nos então seres agressivos, carentes de inteligência, agíamos sob o comando de instintos primitivos e cada vez mais enfraquecidos, esquecíamos o nosso propósito de habitar esse planeta. Vivíamos solitários, não havia afeição entre os indivíduos, até que um dia, um de nós, percebeu que havia algo diferente em nosso corpo material, pois em nossos olhos havia um brilho que atraía sentimentos e com eles frequências de bem-estar. Simplesmente de duas pequenas fendas em nosso corpo material, a nossa essência projetou-se com seu brilho, atraindo a atenção geradora de sentimentos e esses geradores de emoções capazes de ampliar nossas frequências, e com ela, o equilíbrio do todo. Assim, passamos a viver como somos em essência, atraindo e nos deixando atrair, porém ainda de forma rudimentar, pois, era incômodo para nós seres de luz, viver em um corpo material. Capítulo 4 Povoando o planeta. Com as bênçãos recebidas no momento do reconhecimento da afeição, passamos a nos atrair pelas frequências irmãs e com isso, começamos a formar pequenos agrupamentos. Muitos de nós envolvidos pelas novas vibrações, passaram a se distanciar de outros agrupamentos que ainda viviam em baixa frequência, e foi assim que começamos a habitar todo o planeta. Como falei anteriormente, não posso aqui colocar uma medida para o tempo em que tudo aconteceu, pois não temos a medida do tempo onde me encontro, mas, a história contada pelos estudiosos desse planeta, demarcaram esse momento, e o chamaram de período paleolítico. Mas, não fomos os únicos a povoar esse mundo. Em um certo momento, outros de nós que habitavam mundos mais evoluídos que esse, chegaram em missão. A eles foram dada uma nova oportunidade de evolução moral, já que não haviam conseguido se manter na frequência mais elevada que o seu planeta-mãe atingira. Porém, foi de grande valia seus conhecimentos para alavancar uma evolução tecnológica neste mundo. Exilados de seu planeta de origem, muitos desses seres que aqui vieram para evoluir moralmente através de ciclos, como ocorria neste planeta, traziam em suas entranhas sentimentos nocivos para a evolução do ser. Submersos na falsa impressão de superioridade, esses missionários perderam-se em meio ao desejo de poder, e passaram a subjugar seus irmãos em essência divina, dando início a um longo período de escravização de seres humanos. Como podem observar, as vibrações desse planeta tiveram quedas expressivas desde o início da sua criação. Muitos se distanciaram tanto da luz que passaram a agir como se não fizessem parte do todo. Esses tolos pensavam e ainda pensam que possuem poderes capazes de romper os laços que nos unem. Somos a extensão da fonte, e a cada queda em nossas vibrações, mais de nós chegavam a esse planeta. Nós, de dimensões mais elevadas, viemos em nossos corpos de luz, com a missão de auxílio fraterno,
orientar os que se achavam perdidos, libertar os que se achavam aprisionados e acima de tudo conscientizar que da luz viemos e somente para a luz voltaremos. Então, com o propósito de levar as vibrações, alguns de nós receberam com benevolência orientações para a expansão da luz. Mas aqueles, os mais distantes da fonte, ignoraram todos os apelos pacíficos para que o equilíbrio fosse retomado. Com a negação aos apelos do todo, algo deveria ser feito para a contenção do poder ilusório que crescia como ervas daninhas, e assim aconteceu, e esse fato foi narrado no livro sagrado dos humanos, descrito no livro Êxodo do Antigo Testamento, me refiro às 10 pragas do Egito. Esse feito direcionou um certo grupo de nós para um pedaço de terra livre das impetuosas ações soberbas de alguns. Seguindo o ritmo harmonioso da liberdade, passamos a ser guiados pelo alto e com a certeza que para o alto, um dia seguiríamos para nos ajuntar ao todo. Como foi determinado, os ciclos se findavam, e entre os intervalos de regressar para esse planeta, éramos enviados a outros mundos, conhecido por vocês como colônias espirituais. Nesses mundos éramos avaliados, digamos como um check-up médico. Nossas vibrações eram o que mais importava, pois conforme sua faixa, regressávamos para mais um ciclo, sempre com o objetivo de expansão de luz. Nas primeiras idas e vindas, tivemos por missão experimentar as mais diversas situações, observando as possibilidades de vários ângulos da existência em um corpo material. Todos experimentamos os dois lados da moeda, não é assim que falam em vosso mundo? O que quero dizer é que antes de termos a liberdade de fazer nossas escolhas, experimentamos viver ciclos ora na posição de malfeitor e ora na posição de vítima. Consegue compreender que somente assim, vivenciando os dois lados, poderíamos ter recursos para a lapidação do nosso ser? Nos dias atuais, em meio a uma transição planetária, todos que aqui habitam, já experimentaram o lado da luz e o lado da sombra, quero dizer, o que eleva e o que baixa as nossas frequências. Todos possuem recursos para reconhecer o que é divino e o que não é, assim, a transição segue o seu curso, atraindo para si os que vibram na mesma faixa desse novo mundo.